Sextou! Bem-vindos ao novo quadro do canal, fiquem bem à vontade em seus assentos e permitam que eu explique qual vai ser a proposta dessa novidade aí. A princípio vai ser um vídeo mensal, em formato de podcast, onde todo final de mês, na última sexta-feira do mês às 18 horas, a gente vai aqui bater um papo sobre alguma temática em torno do terror. A ideia inicial era focar somente na leitura de histórias de horror, creepypasta, contos, histórias reais e fictícias, porém eu decidi que não vamos nos limitar a isso. Muitos episódios vão ser sim uma roda na fogueira, onde eu vou ler, comentar histórias de horror, sejam encontradas na internet, sejam enviadas por vocês inscritos, sejam histórias pessoais minhas da minha própria vivência e de conhecidos, mas também vamos ter outras temáticas diversas, debates sobre filmes, gêneros e subgêneros específicos, games, livros, quadrinhos. Como sabemos, o terror possui diversas formas e ramificações que aparecem na nossa vida e história de várias maneiras. Ao final de cada episódio, vamos comentar notícias do mundo do horror e fazer indicações de alguma arte para vocês consumirem sem medo de ser feliz. Então, a proposta que eu escolhi hoje para inaugurar esse quadro vai se tratar de uma viagem de volta no tempo, nos primórdios da internet, lá no começo dos anos 2000. Quem nasceu nos anos 90 como eu deve se lembrar de como foi muito louco esse período de transição no Brasil e no mundo, a nova tecnologia vindo como um tsunami, mudando toda a forma de pensar e agir do ser humano. E hoje a gente vai aqui recapitular, do meu ponto de vista pessoal, é claro, como que foram os primeiros anos desse admirável mundo novo. Compartilhe o link com geral e ative o sino para receber as notificações e bora! Eu não saberia precisar exatamente o ano em que aconteceu, provavelmente algo entre 2001 a 2003, quando ele chegou pela primeira vez. Branco, largo, barulhento, o primeiro desktop que tivemos aqui em casa. Naquela época, adquirir um computador era um evento. Aqui em casa é um casarão bem grande, sempre foi o lar da família toda em peso, meus pais, tios, tias, avós, primos, a cachorrada. E esse primeiro PC ficava lá no andar de cima, onde moravam os meus tios, deixando ele na sala de estar lá, porque era o ambiente mais comum da casa. Assim seria uma coisa compartilhada para todo mundo poder usar. Parecia até que um novo membro da família tinha chegado. A presença daquela máquina me dava uma sensação muito estranha. E cheio de mequetrefe, né? Monitor, estabilizador, CPU, teclado, mouse. Tinha até um encape no teclado para não entrar sujeira. Na hora de ligar era aquela barulheira estranha. Internet de escada era mó esquema para conseguir ligar o modem, conectar na linha telefônica. Aí na hora de desligar você tinha que desconectar tudo, senão a conta telefônica vinha alta. A gente só podia usar a internet depois da meia-noite e aos finais de semana pra não vir a cobrança. E aí, pra matar a vontade de usar o PC, a gente ficava no Paint fazendo desenho, jogava paciência, pinball. Eram tempos estranhos, mas de certa forma bons. Passado esse primeiro impacto, onde a gente só testava os limites do KD, pesquisando tudo que dava na telha pra ver se realmente aparecia coisas aleatórias, batata, chuveiro, praia, orangotango. E aí vieram os sites, Clique Jogos, Detonados.net. Nossa, eu fiquei incrédulo quando eu pesquisei o detonado de Resident Evil e tinha. Falei, não é possível. Tudo lá passo a passo, como zerar o game. Eu lembro também que a gente ficava vendo imagens do PlayStation 3 e do Xbox 360, que já tinham sido anunciados, mas não lançados, como meros sonhos distantes que um dia, talvez, a gente tivesse a sorte de adquirir. A gente não tinha nem o Play 2 até então. Nessa época, eu vi o primeiro trailer de um game na vida, Clock Tower 3. Um ano pra carregar, eu ficava reproduzindo o que já dava pra ver. Não acreditava no que meus olhos estavam vendo, aquele gráfico lindo. Já dava pra antecipar que ia ser um jogo perturbador. Eu pensei, Clock Tower mais nova tecnologia? Vai dar ruim isso aí. E mesmo sem som, eu vi no mudo, fiquei super empolgado, porque por mais que ali tivesse elementos fantásticos e espalhafatosos, coisa que não tinha nos Clock Tower antigos, dava pra sentir que a carga do medo, do terror e do perturbador ainda ia estar ali. E não deu outra. E aí, estabelecido o primeiro assentamento nessa nova terra fértil e misteriosa chamada internet, as pessoas ao redor também foram adquirindo cada vez mais, e passamos então a nos aventurar para regiões mais obscuras desse reino. Começam então os sites calientes, né, sandrinha.com. Quem nunca foi abordado pelos pais por não saber na época o que era histórico, que atire a primeira pedra. E é aí quando eu sou apresentado ao finado assustador.com, um site que reunia várias fotos de supostas aparições de espíritos, vídeo de gente morrendo, imagens perturbadoras de pessoas com doenças raras, creepypastas, um negócio que pro guizinho de 8 anos era tenebroso. Claro que hoje em dia você vê as fotos que tinha no site e diz fácil que é montagem e tal, mas na época
Ninguém nunca tinha visto nada parecido. O "e se" era o pesadelo de toda criança. Uma das imagens mais famosas era do espírito da menina segurando a boneca. E o site era todo detalhado, tinha umas escrituras. Essa imagem foi tirada no dia tal por pessoa X, que morreu logo em seguida de tal forma. Malandro. Aparição em festa de aniversário, e aí tava lá uma foto daquelas antigas, o pessoal na festa, e um fantasma de uma criança ali no meio querendo participar, perto do bolo. Aparição no acidente, aí lá a foto de um carro todo estraçalhado na estrada depois de um acidente, e um facho de luz estranho saindo dele, supostamente o motorista que havia morrido. E tipo, só pelo fato daquelas imagens aparecerem na tela do computador, que era uma coisa nova por si só, já passava uma sensação de credibilidade. É real isso aqui, ó, colocaram aqui, é oficial, ponto. Como na época a internet era uma lentidão, a gente digitava o site já sabendo que só ia abrir dali uns 5, 10 minutos, o tempo que levava pra carregar já rendia momentos de tensão. Então eu lembro que o T do assustador era tipo uma cruz, e aí aparecendo aos poucos aquele design macabro. Então eu e meus primos ficavam se olhando tipo, estamos pisando em um chão proibido. Era uma sensação parecida com jogar um jogo de terror, mas um pouco além porque tinha a chance de ser real, então era ainda mais impactante, mexia mais com a nossa noção de realidade. Tinham também coisas reais, mas que aí já eram meio apelativas, como eu falei, pessoas com doenças, um homem com... eu esqueci o nome da doença, mas enfim, é uma doença que dá quando o testículo fica enorme assim, pelo acúmulo de líquido. Imagens do acidente do Mamonas Assassinas, umas coisas pesadas e desnecessárias, pra não dizer insensíveis, né? Algumas pegavam coisas reais e davam uma editada, tipo, aparição no 11 de setembro. Aí tava lá a explosão das Torres Gêmeas e a fumaça no meio formando um rosto. Ou tipo, o fogo da explosão fazendo o formato de um demônio. Eu ficava em choque. Nossa, um vídeo que me marcou muito foi uma imagem, que até onde me diz respeito era real, de 2 meninos atravessando os trilhos de um trem-bala. Um deles, quando tá quase chegando do outro lado, ao invés de concluir a travessia, volta por medo, porque o trem tá chegando, e aí não dá tempo, o trem pega ele, o corpo voa pra longe. Isso mexeu demais comigo. É quando uma linha foi cruzada. Pra quem não sabe, eu tenho uma opinião não muito convencional sobre o acesso das crianças a conteúdos de horror. Pra mim, elas não só podem, como devem, sim, ver filmes desde cedo, jogar games violentos desde cedo, contanto que seja na dosagem certa, que sejam introduzidas de maneira saudável nesse universo, com o devido acompanhamento de pessoas mais velhas e, claro, desde que esse consumo esteja dentro dos limites da arte. Conteúdos reais chocam, abalam, são desnecessários e podem dar sérios prejuízos ao psicológico, não só das crianças, mas dos adultos também. Muita gente gosta de ver vídeo de corpo despedaçado, foto de chacina, as maiores barbaridades. Eu não sei porque é uma curiosidade mórbida que o ser humano tem. Alguns têm uma fase em que ficam vendo essas coisas, geralmente ali na pré-adolescência, como eu, para se acharem os trevosos. Mas se você é adulto e ainda fica pesquisando essas porcaria, querendo mostrar pros amigos, vai procurar um psicólogo, na moral. Eu fico feliz de perceber que é uma prática que tá cada vez mais extinta, a molecada de hoje em dia não tem tanto essa brisa, mas nessa aurora da internet eram febres, cultuavam essas porra. Agora sim! Havaiana de pau! Na mesma época chega Mundo Canibal, um site muito do escroto. Mas esse sabia ser escroto, pelo menos. Eram vários curta-metragens de desenhos de diversos personagens originais do Mundo Canibal, cada um mais bizarro que o outro. Sr. Donizildo e Donizete, What the Hell, Bob Psicótico, Deformed Baby, Merd Merda, Havaianas de Pau, Travesseiro de Preda, mas que passam longe do politicamente correto dos dias de hoje. Cada vídeo era um show de horrores. Homofobia, racismo, machismo, gordofobia, tudo regado a muita escatologia, sangue, tripas, fezes, urina. Tem coisa que só foi possível acontecer porque aconteceu na época certa mesmo. Mas seria mentira se eu dissesse que não dei boas risadas na época. Era um conteúdo sem precedentes, por mais que fosse extremamente ofensivo. Eu não sentia que o site tinha a intenção de ofender ou atacar as pessoas. O nome já diz, Mundo Canibal, ninguém escapava. Era uma linha de humor comum, mais o reflexo de todo um modo de pensar da época do que qualquer outra coisa. Mas por que eu coloquei aqui se o Mundo Canibal não era de terror, vocês me perguntam? Cara, além de toda a bizarrice que os desenhos traziam, muitos não eram nem pra te fazer rir, era só tipo, olha o que a gente pode fazer aqui, até onde a gente vai, só porque sim.
tinha o Bob Psicótico, que esse sim parece ter saído de um filme slasher, sempre matando e mutilando geral. E o que me marcou nesse sentido foi um pequeno especial de Halloween que eles soltaram, onde duas crianças vão pedir gostosuras ou travessuras no meio da noite, num lugar todo macabro, e ao baterem na porta, a figura que não aparece pergunta: bala ou travessuras? E aí a criança responde: bala. E aí ela leva a bala, literalmente. E o fato de não aparecer a cara do assassino me despertou muita curiosidade. Eu falei, caralho, que sinistro. Até por ser difícil de navegar pelo site, ver tudo que eles tinham, ver um vídeo só já era mó sacrifício. Depois que eu fui descobrir a página com todos os vídeos do Bob, e aí o meu primo falou, esse aí é aquele que mata as crianças lá no vídeo do Halloween. Aí minha cabeça fez... Foi uma surpresa pra mim descobrir que esse site era brasileiro, era tão bem feito que eu jurava que era coisa de americano, até por ter muito em mente esse vídeo do Halloween, que é uma coisa super gringa, né? Entramos então num novo período, aí já mais pra frente, entre 2005 a 2007. Agora o horror na internet não se limitava a sites específicos, toda ela era um horror. Onde você pisava, você caía num vídeo proibido. Tipo aqueles lá que eu me recuso a citar, tem coisa que tem que cair no esquecimento mesmo. Sim, tô falando daqueles lá mesmo que vocês aí acima dos 25 anos estão pensando. Mas não só isso, veio também uma enxurrada de lendas, creepypastas e vídeos que falavam de jogos perdidos, amaldiçoados, episódios proibidos de desenhos. Por exemplo, o Lula Molusco Suicida, que alguns de vocês com certeza já ouviram falar, era mais ou menos assim o relato. O cara começava dizendo que era um funcionário da Nickelodeon e que tinha que fazer uma revisão final, uma mixagem, sei lá, nos episódios antes de enviarem eles para serem transmitidos. Certa vez, ele viu uma cópia com o título O Suicídio do Lula Molusco, que, pensando ser um título temporário, até achou engraçado. O episódio começava normal com a música tema e as coisas ficavam estranhas quando o Lula Molusco, que estava se apresentando com seu clarinete para a plateia, começa a ser vaiado de uma forma super escrota. Segundo o autor, o som da vaia era cruel e detalhado, não era aquela coisa caricata de desenho. E os olhos da plateia eram realistas, como se fosse um tipo de CGI. Até o Bob Esponja estava lá no meio vaiando, coisa que ele jamais faria. Começam então uma série de distorções na tela, mostrando coisas horríveis, criança morta, barulhos estranhos de uma tempestade, com risadas, até voltar pro Lula Molusco, que tá chorando, encarando a tela como se estivesse olhando pro espectador, e ele então se dá um tiro e morre. Esse foi só um exemplo, teve outro também que falava algo na mesma linha, só que do Scooby-Doo, Pokémon, até da Turma da Mônica. Fora as teorias que se encontravam super bem trabalhadas, os Rugrats, os anjinhos, estão todos mortos, cada um tem um significado. O Chuck morreu junto com a sua mãe no parto, o Tommy foi um natimorto. Os gêmeos é porque os pais perderam o bebê muito cedo e não se sabe se seria menino ou menina. E tudo que a gente vê nos episódios era fruto da imaginação da Angélica, que não tinha nenhuma outra criança pra brincar, então ficava fantasiando uma realidade onde os seus primos não tivessem morrido. Tem também, claro, aquela que diz que o Ash é um menino em coma, que sofreu um acidente de bicicleta, e por isso ele vive num mundo imaginário, vivendo altas aventuras e nunca cresce. Suicide Mouse, que saiu um pouco depois, é um vídeo do Mickey em preto e branco super macabro, onde no fim ele se mata com uma escopeta. Aí não é nem uma lenda, fizeram o mesmo vídeo, eu não sei se ainda tem postado. São umas brisas bem viajadas, mas que eu tenho que reconhecer, bem criativas, que cá entre nós instaurava o terror em geral. O próprio YouTube era um parque dos horrores também, não sei nem por onde eu começo a citar o tipo de conteúdo vil que se podia encontrar por aqui. Talvez algumas coisas que eu vou citar aqui ainda estejam disponíveis, mas muitas eu sei que já foram deletadas, como por exemplo as famigeradas mensagens subliminares. Toy Story, Rei Leão, Tic Teco, todos os desenhos da Disney basicamente tiveram ali um toque do capeta nas entrelinhas pra corromper as nossas crianças, pelo menos é o que se acreditava. E assim, vamos falar real? Tem sim as paradas ali concretas, se você pausar o Toy Story no momento certo, tá lá. As bonecas peladas, comercial de bomba, boneca mostrando o dedo do meio. Mas, diferente dos pastores, eu não acho que tenha sido obra de Satanás pra se infiltrar na mente das crianças e nos lares de bem da sociedade, e sim uma zoeira dos animadores. Imagina os caras lá trampando cansado 15 horas por dia, ganhando uma merreca. Pô, precisa finalizar isso aqui, ó. Ah, eu vou causar, bota aí uma mulher pelada no frame aí do Tic Teco. Um pouco de mau gosto sim, mas eu não acho que se trate de satanismo, é só uns panaca matando o Ted. Entre as tais mensagens subliminares, fora essa do Toy Story e Tic Teco, tem o padre ficando excitado no casamento da Pequena Sereia. Eu acho que a Pequena Sereia é o Aladino, tenho certeza agora. Falo ali, bem suspeito, embutido nos castelos do
do pôster do Pequena Sereia, isso tenho certeza que é do pôster do Pequena Sereia. A Branca de Neve fazendo o sinal do capeta com a mão, a palavra sexo se formando com a poeira no ar quando Simba tá na montanha no Rei Leão. Que mais? O Hades no Hércules tem uma cena que ele fala: eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí! E aí o fogo que ele faz forma uma cruz. E aí eu lembro os caras falando, né? Irmãos, quem é o único que pode estragar os planos do diabo? Querendo dizer que ali na fala ele tava ofendendo Jesus. Que eu já acho que é forçar a barra, estavam querendo ver demais, né? E é claro que eu não poderia deixar de fora, e essa mensagem subliminar é BR, um oferecimento Herbert Richards, que é quando o Scar morre pras hienas, lá no final do Rei Leão, a última coisa que ele grita é... Vocês não compreendem! Eu não Eu fiquei bem chateado quando eles não mantiveram essa escolha criativa no live action. E não paramos por aí. Quem nunca ouviu falar que a Xuxa, nossa rainha dos baixinhos, fez um pacto com o Coisa Ruim, o Sete Pele, o mentiroso. E a prova disso? Bastava colocar as músicas dela de trás pra frente e a verdade seria revelada. Eu quero um X, um X, um X no meu coração. Como que diz X ao contrário? Six. Eu quero um X, um X, um X no meu coração. E o que é 666? Porque ela fala X 3 vezes. Só não vê quem não quer. Brincadeiras à parte, tinha essa. Tinha outra que você colocando a música pelo inverso, parece que ela dizia: te levarei pro lado do rei Exu. Que claro, na perspectiva da religião alheia, católica, neopentecostal, etc., Exu e diabo, mesma coisa. E eu tô pagando de bonzão, entendido agora, mas na época, filhão, eu nem dormia. Meu Deus, a Xuxa é do capeta, ele tá em toda parte. E isso somado a ela nunca dizer a palavra Deus, que ela fala o cara lá de cima, né? Do contrário, a língua dela queimaria. Ter feito lá o filme que ela fica pelada pra criança e ser ali uma figura central da emissora mais poderosa do país foi um prato cheio para as teorias da conspiração. Teve também um vídeo que fizeram nessa linha em que ela parabeniza o Ayrton Senna, aí ela dava um beijo nele e falava: esse aqui é pra 92, aí mais um beijo, esse é pra 93, aí mais um beijo, esse é pra 94. Tipo, ela já antecipando as vitórias dele, né? Tipo, abençoando os próximos anos dele. E aí, é claro, olha, ela parou em 94 e o Senna morreu em 94, foi ela! Ela sabia! E o que mensagens subliminares da Xuxa e da Disney tinham em comum? Todas elas eram alvo de pastores, não à toa muitas casas evangélicas não toleravam Disney nem Globo, que a Globo era lá o olho que tudo vê, o olho de Satanás, em especial um pastor chamado Tio Chico, que se dizia um ex-bruxo. Esse aí era um pentelho. Ele falava sem parar tudo isso que eu citei pra plateia da igreja, com todo aquele traquejo de pastor fake, sabe? Aquele jeito que fisga na orelha, que o cara tá falando o maior absurdo, mas com toda a convicção do mundo. Eram diversos vídeos do culto liderado por ele. Ele atacava a Xuxa, chamava ela pelo nome mesmo. A Maria da Graça não sai de casa. Ela vendeu a alma através do mesmo pai de santo que ajudou Roberto Marinho a erguer a Globo. Ela tem um altar e tem que sacrificar 3 bodes todo mês. Não deixa ninguém chegar perto da filha dela. A Maria da Graça já veio até mim pedir ajuda e eu falei: minha filha, pra você só tem uma solução, Jesus Cristo. Esse sim. O diabo dá com uma mão e tira com as duas. Deus dá com as 2 mãos e não tira, aleluia! E aí ele falava também que o dono da Chevrolet era metido no mesmo rolo satânico. Irmãos, vocês conhecem a marca de carro Chevrolet? Chevrolet. Vocês sabem o que significa essa sigla? Chegou hoje este vagabundo roubando ouro e liquidando esta terra. Chegou hoje este vagabundo roubando ouro e liquidando essa terra. Irmãos, quem é que veio para roubar e liquidar a nossa terra? O diabo, o mentiroso, o vagabundo. Era literalmente um espetáculo de horror. Isso tudo dentro de uma igreja que era para ser um lugar de adoração a Deus, né? Um lugar sagrado. Como muitas são, mas muitas, infelizmente, a gente sabe que são esse palco de mentiras e fábulas, né? E a gente, pivete aqui, vendo o cara falar tudo isso no YouTube, a gente ria. E ficava fazendo meme. Chevrolet! Putz, surreal, surreal. Vídeos de sustos. Esses marcaram a época. Muitas amizades acabaram por causa dessa prática. Você tava lá vendo um vídeo de receita pra bolo e do nada, toma, menina do exorcista.
um puta de um grito acompanhando, né? Aliás, a menina do Exorcista até ficou manjada nessa época, porque tudo botavam ela. Joguinho de labirinto, que quando você passava, levava susto. A imagem da Jessica Alba pelada lá, e carregando, e quando ia chegar nos peitos, tá! Susto! Menina do Exorcista. Um dos vídeos de susto mais conhecidos talvez seja o da estrada, que vinha passando um carro num dia tranquilo, e aí você ia acompanhando o trajeto dele, a estrada lá tudo bonitinha, uma grama verde, e aí do nada um monstro, demônio, zumbi, não sei o que era aquilo, surgia na frente da câmera dando um berro. Muita gente teve um ataque com esse aí. Agora, um que não era nem de susto, mas um vídeo de terror mesmo. Dá pra dizer que é um curta-metragem de terror, só que na época eles tentavam passar que era uma imagem real ali, né, encontrada. Eu não lembro o nome, se eu lembrar eu coloco aí na tela, mas basicamente era um vídeo em Portugal, onde alguns amigos estão na estrada e uma mulher tá no banco de trás filmando, quando surge uma garota na estrada vagando sozinha e eles resolvem dar carona. Assim que ela entra no carro já começa uma interferência na imagem, bem aqueles filmes da Blumhouse mesmo. E aí eles vão puxando assunto com ela e ela não é de falar muito. Quando em dado momento eles passam por um lugar e aí ela começa: foi ali que eu sofri um acidente, falando bem baixinho, sabe? Aí eles: como é que é? Eu tava passando, o carro capotou e eu morri. Aí nesse momento todo mundo fica em pânico, a mulher começa a gritar e vira tipo um demônio. E aí a gente só vê a confusão do carro capotando. Provavelmente foi um daqueles vídeos experimentais pra ver como a internet ia reagir quando o pessoal ainda não tinha muita malandragem, né? Tudo achavam que era real. Foi assim que nasceu os Atividade Paranormal da vida, inclusive, né? E só pra fechar essa parte do YouTube, teve um que se superou, que era assim: o cara contava a história de quando ele pegou algumas fitas velhas de Nintendo, e uma delas era um jogo esquisito de Pokémon. Se eu não me engano, o nome era Pokémon Cursed, ou seja, Pokémon Maldição, um negócio assim, que ele nunca tinha visto, apesar de ser um grande fã dos jogos de Pokémon. Ele colocou pra rodar e começou a jogar. Os personagens não falavam como de costume, era tudo meio limitado, e o vídeo era editado com uma música toda macabrinha, naquela pegada de game antigo, mas ele deixava claro que não devíamos nos preocupar, porque aquela música não era do jogo em si, só uma que ele pegou aleatória pra usar na edição do vídeo. E aí ele fala que em determinada parte a música do game mudava, e começava a aparecer mensagens estranhas, você entrava numa batalha contra aqueles pokémons fantasmas, sabe? Eu não lembro exatamente como que desenrolava, só sei que o jogo falava que agora a maldição passava pra aquele que estava jogando, porque ele tinha ouvido a música. E aí no final, o letreiro do vídeo dizia: lembram quando eu disse que essa música não era a mesma do jogo? Eu menti. Aí a gente ficava: não! Meu Deus, ele passou o bicho pra mim. Dependendo das crianças presentes, dava ruim. Tinha gente que passava mal real com essas coisas. Eu era cagão, mas só até certo ponto. Fechava a guia, fingia que nada tinha acontecido e vida que segue. E claro que eu não poderia deixar de reservar o espaço merecido pra falar dele, onde a gente lia sempre, respondia talvez e apagava com certeza o nosso saudoso Orkut. O Orkut teve um papel fundamental nessa primeira década em que o Brasil experimentou a internet, com suas comunidades, scraps, depoimentos, tópicos, budpoke, o topo é meu. Que dizer desse cara que mal conheço e já considero pacas? É impressionante como as coisas mudaram, né? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu somo Orkut com terror é correntes. As benditas correntes do mal. E pra quem não sabe do que eu tô falando, funcionava da seguinte forma: você tava lá tomando seu refri, mexendo no MSN, aí ia dar aquela checada no Orkut e via que tinha um recado. Oba, alguém lembrou que eu existo. Chegava lá, era alguém que você geralmente conhecia, e o recado era assim: oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos, na verdade teria se estivesse viva. Eu andava de bicicleta e não consegui desviar do arame farpado onde agonizei por horas antes de morrer. Envie essa mensagem para 20 pessoas para salvar minha alma e eu poder descansar. Caso não envie, eu vou te visitar essa noite. Fulana riu dessa mensagem no dia 12 de agosto e depois sumiu sem deixar vestígios. E a multidão e a loucura. O que é isso? Mãe, vem ver isso aqui. Tinha gente que decidia: eu nunca mais vou usar esse tal de computador, joga fora, só traz problema. E o pior é quando ainda metiam no final dessas correntes. É sério, não ignorem, isso foi comprovado pelo Fantástico. Ah tá, botou o Fantástico no meio, tem credibilidade, não resta dúvida. E todo mundo ficava: mano, que mentira isso. Se bem que eu não vi os últimos episódios do Fantástico, né?
Os filhos da mãe faziam as coisas de um jeito que, pra população da época, ainda completamente noob das ideias, por mais que o lado racional falasse que não tinha nada a ver, ficava aquela coceirinha na orelha. Isso não só as crianças, viu? Todo mundo, adulto, idoso. Foi nessas que começou toda uma paranoia das famílias com puta medo da tecnologia. Você postava uma foto no álbum lá do Orkut e sempre vinha um tio falar: apaga isso, vão invadir a sua casa, vão te sequestrar. Viram? Inclusive a irmã de um amigo meu uma vez fez aqueles vídeos em slide passando fotos da família pra homenagear eles, né? Fez com todo carinho lá e mandou pra eles, acho que pelo MSN, ela nem chegou a postar no Orkut. E aí logo veio todo mundo da família dela desesperado, mandando ela apagar porque tava expondo todo mundo. Como se ela tivesse postado a senha do banco, saca? Bizarro. E hoje é uma coisa tão rotineira, né? Você postar uma foto, nem se compara. Naquela época tinha todo um processo, os celulares eram uma bosta geralmente. Você postava fotos tiradas com câmeras. E era mó rolê pra postar. A coisa mais maravilhosa que o Orkut proporcionou foram as comunidades. Um dos meus melhores amigos, inclusive, eu conheci na comunidade Piratas do Caribe Brasil, onde nós, fãs do Capitão Jack, fizemos ali um grupinho que depois migrou pro MSN, depois pro Face. Fizemos encontros em grupo na vida real, mesmo morando bem longe. Foi uma coisa mágica, a maneira como, de fato, comunidades nasciam nessas comunidades. Eu, então, numa comunidade de Silent Hill, certa vez, li a biografia do Walter Sullivan, como eu falei no vídeo da história do The Room. E aquilo me fascinou de um jeito. Eu nunca tive um hábito forte de ler, e aquilo me mostrou como ler podia ser imersivo, prazeroso. De fato, uma ótima maneira de consumir arte e conhecimento. Só que aí eu consumi bem rápido e terminei de ler, não tinha mais. Então eu queria ir atrás de mais material semelhante. Foi quando eu pensei, será que não tem alguma comunidade com histórias de terror? E foi aí que eu descobri ela, HT, Histórias de Terror. Uma das minhas comunidades preferidas da era Orkut. Aí eu fui feliz, viu? Nossa, aí eu me esbaldei de tanto ler história, conto, história real, história em capítulos. Todos os membros podiam escrever e postar lá suas histórias, abria um tópico, né, com o título da história, e lá a gente podia comentar e debater sobre. Nossa, eu passava finais de semana inteiro entretido naquela comunidade. Infelizmente eu não achei sequer uma foto dela no Google pra mostrar. Antigamente tinha, se você pesquisasse aparecia lá umas imagens, mas foi pro limbo. Eu lembro que a capa era uma estrada meio mórbida, cinza. Pelo menos a última capa, né, antes de acabar, antes era outra, mas aí a memória já não chega. Eu mesmo cheguei a escrever algumas histórias lá pra postar, e até que eu bolava umas boas, apesar de limitado enquanto escritor. Uma vez eu fiz uma história que basicamente o cara chegava em casa à tarde da noite, e aí via coisas estranhas acontecendo, e aí ele acabava matando a sua esposa por acidente, e o plot twist é que tudo aquilo não passava de uma festa surpresa que tinham preparado pra ele. Eu baseei esse conto num filme que eu vi uma vez quando eu era bem pequeno, chamado Depois da Meia-Noite, acho que era esse o nome. Nunca consegui ver de novo, não tem nem pra baixar em nenhum lugar. O problema é que eu, no auge de minha inteligência, dei qual nome pra história? A Festa Surpresa. Aí eu lembro que um cara comentou, pô mano, a história foi muito boa, mas o título estragou a surpresa, né? Eu não tinha dimensão do que era spoiler ainda. Listando as histórias que mais me fisgaram nessa comunidade, eu posso citar uma que se chamava Segredos de Família, onde um homem chamado Paulo perdia sua esposa depois dela ter um bebê, e aí ele começava a investigar e ia descobrindo que o buraco era mais embaixo, que envolvia uma seita secreta, o passado da família dela, meio bebê de Rosemary o bagulho. Infelizmente essa aí o autor nunca terminou, isso dava uma raiva também quando os caras desistiam de terminar a história. Outra, o nome era Zero, onde tudo começava numa escola, onde um garoto chamado Caleb, sei lá, brigava com uma menina e aí depois eles acabavam se aproximando como amigos, e ela descobria que o Caleb e o grupinho de amigos dele da escola eram tipo um grupo que resolviam casos paranormais, uma mistura de X-Men e Supernatural. E aí chegava uma baita ameaça na cidade, eles tinham que reunir o grupo novamente, grupo que se chamava Zero, por isso o título. Haviam casos reais das pessoas relatando coisas que diziam ter acontecido com elas. Uma mulher chamada Berenice. Engraçado como a gente lembra dos detalhes, né? Meus amigos dizem que a minha cabeça é um HD de coisas supostamente inúteis. Me acusam até de inventar memórias, mas eu digo que eles que têm Alzheimer, que eu falo coisa de uma semana atrás, eles já não lembram. Enfim, a Berenice contava episodicamente no tópico sobre quando ela era adolescente, presenciou fenômenos estranhos na casa dela, barulhos, sensações esquisitas, coisas se movendo, e parecia bem real assim o modo como ela contava. Ela até demorava pra atualizar, porque ela dizia que só de falar sobre aquilo tava fazendo ela reviver tudo e sentir coisas ruins. Bem sinistro. Tinha de tudo, microconto. Eu lembro que em época de Natal, ou dependendo da data, o pessoal começava a escrever histórias com essas temáticas. Uma delas foi bem chocante pra mim, inclusive, que era mais ou menos assim:
Tudo era contado conforme as memórias do narrador, da época em que ele vivia num orfanato grande na cidade. À noite, durante o jantar de Natal, chega a hora das crianças abrirem os presentes e é quando começa o horror. O amiguinho na frente dele abre o presente e é um baita de um facão afiado. O moleque fica olhando aquilo maravilhado com seu novo brinquedo e começa a testar ele, dando golpes, ferindo o braço do protagonista que fica assustado. Nisso, gritos de dor e horror por todo o orfanato. Crianças morrendo, uma delas ganha um revólver e começa a disparar achando que era de brinquedo, matando uma pá de gente, até ser morta por outra que tinha ganhado, sei lá, um taco de beisebol. E nisso começa toda uma matança pelo lugar das crianças descontroladas. Eu acho que até a diretora do orfanato, que é a única adulta por ali, aparece morta em dado momento. O narrador conta que aproveita uma brecha e foge pro pátio pra escapar da chacina. E aí nisso ele vê um movimento estranho, e aí ele se suja todo de sangue com o corte no braço e deita no chão, se fingindo de morto. E aí ele termina o conto contando que viu uma figura misteriosa encapuzada, vestida de Papai Noel, um cara grande e assustador que ele não consegue ver muito bem, em meio às sombras. O estranho olha pra ele por um instante, fica encarando, mas não faz nada, só pega a carcaça de uma criança, que tinha sido morta com golpes de machado, e coloca dentro do saco de presentes, que até então estava vazio. Ele diz então que fugiu e nunca mais voltou, mas algo lhe dizia que aquele estranho tinha ido embora com um saco bem grande naquela noite. Vai falar se o bagulho não é foda. Stephen King? Eu ficava lendo essas histórias basicamente com essa cara aqui, ó. E tinha diversas outras, só citando de passagem, tinha um que tava rolando uma festa de aniversário de um cara, aí tava todo mundo lá querendo logo comer, a namorada dele recebendo os convidados, e todo mundo estranhando que um tal de Jeff não aparecia logo, que era o melhor amigo do aniversariante. Aí eles cansam de esperar e vão logo comer, e aí quando o cara levanta a tampa da bandeja, tá a cabeça do melhor amigo dele. Todo mundo fica horrorizado e aí ele vira pra namorada e pergunta se ela acha que ele não sabia dela e do Jeff. E aí começa a matar geral. Outro que eu não vou lembrar o nome, mas que era sobre uma menina que tinha uma boneca que vira uma segunda personalidade maligna nela. E aí essa personalidade assume o corpo dela e ela começa a matar todos os seus amigos de um jeito brutal. História de lobisomem, vampiro, de demônio. Aliás, uma muito legal onde uma mulher quebra o carro na estrada e busca abrigo num lugar cheio de sacerdotes, umas pessoas esquisitas, que ajudam ela, deixam ela passar ali à noite, mas pedem que ela fique longe de um determinado lugar ali na propriedade. Aí claro que ela vai lá, curiosa, e encontra um homem desnutrido, todo ferrado numa cela. E aí o homem vê ela e fica desesperado, pede socorro. Ele fala que aquele lugar é um culto satânico e estavam preparando ele pra ser sacrificado, e ali ele era torturado diariamente. Aí ela vai, abre a cela e ajuda o cara a fugir. E aí começa uma chuva estranha, muito forte, e quando ela volta os monges estão tudo mortos no salão, e um deles, antes de morrer, fala pra ela: "Você não sabe o que fez, acabou de libertar o demônio." E assim começa o fim dos tempos. E dá-lhe carinha do Corra. E tudo isso que eu falei é só a ponta do iceberg. Quem soube aproveitar essa parte da internet foi feliz. Dá muita saudade, infelizmente o Orkut foi aniquilado e não se tem nem os registros de nada disso. Por isso eu fico até feliz de eu estar gravando esse episódio até como um registro oficial, né? Eu acredito que em algum momento pessoas que faziam parte dessa comunidade vão ver isso aqui e falar: "Caralho, não acredito." Fica aí como uma reparação histórica. Por fim, vale citações para Pedro Responde, que era um site onde faziam muitas pegadinhas, que você perguntava e o tal do Pedro respondia. Na verdade era um truque onde a própria pessoa que digitava, ela digitava a resposta de modo que parecia que ela estava só digitando a parte da pergunta. E a vítima era sempre quem estava do lado, que não fazia ideia disso, né? Aí perguntavam: "Como é que o meu amigo fulano vai morrer?" E o Pedro respondia: "Um acidente de skate." E aí o amigo ficava em choque porque tinha ido literalmente de skate até a casa do amiguinho. Isso eu tô falando baseado em fatos reais, tá? Um amigo meu fez com outro. Que cascaria. Coisas do tipo. Joguinhos online de terror, no geral click and point e plataforma, sempre teve muita coisa boa gratuita na internet. Jogo do Scooby-Doo, Coragem. Isso eu tô falando pleno 2006, 2007 mesmo. Não precisa nem vir tão adiante com o Slenderman, que depois virou febre. Lan houses, onde a molecada se reunia pra jogar Tibia, Mu, Counter-Strike. Eram várias noites em claro ali, das 8 da noite até 7 da manhã, os corujão. Eu curtia muito a vibe das LAN, porque era um lugar que você ia fazer algo em coletivo, mas ao mesmo tempo tinha ali o seu espaço, ficava cada um na sua brisa. E Tibia com certeza se enquadra como um jogo de terror, viu? Um jogo capaz de despertar emoções tão intensas, tão terríveis, a ponto do seu boneco morrer e você sentir na pele isso, como se parte de você tivesse morrido também. E você querendo
matar a pessoa que fez isso. Se estivesse na sua frente, você faria uma besteira. Isso é terror pesado. Até extrapola aquele limite do terror arte que eu mencionei. Infelizmente, né? Fora várias histórias envolvendo esse jogo, mas aí é papo pra outro episódio. E é isso, comentem aí as memórias e experiências de vocês nessa era de ouro da internet, antes de tudo ser colonizado e estragado pelo Zuckerberg, quando a gente ainda usava a internet pra fugir do mundo real e não o mundo real pra fugir da internet como é hoje em dia, né? Agora, fiquem com as notícias seguidas pelas minhas preciosas indicações. Terra. Saem primeiras imagens de Kim Kardashian na 12ª temporada de American Horror Story. Nossa, eu só vi a primeira temporada. Presta essa série? Parece bem ruizinha, diga aí se vale a pena eu dar uma chance. Eu não gosto muito dessa coisa de se vender muito na imagem do famoso, já usaram a Lady Gaga antes, agora isso. Enfim. IGN Brasil. Junji Ito, famoso mangaka, vem pro Brasil pela primeira vez no fim do ano. Olha, interessante. Vejam o vídeo do Pipoca e Nanquim sobre Junji Ito. Os quadrinhos que esse cara faz testam os limites da insanidade. É uma nojeira maior que a outra, é bom demais. Mas é aquilo, parece que ele vem pra CCXP 2023. E a gente sabe que essas coisas são bem previsíveis, né? Chega 2 dias antes, o cara desmarca. Pode acontecer como já aconteceu várias vezes com as celebridades que confirmaram participação nos anos anteriores. Jornal da USP. Filmes brasileiros contemporâneos desafiam o horror tradicional. Dissertação O Assombro Encarnado analisa 3 filmes brasileiros que exploram o gênero para expressar questões históricas e sociais. São eles: Menino Aranha, documentário sobre Tiago, um menino que escalava prédios de Recife para furtar objetos, que reúne relatos sobre a vida do jovem morto precocemente. Estado Itinerante, filme em que acompanhamos Vivi, uma cobradora de ônibus que busca fugir de uma relação opressora e da violência doméstica. E O Delírio é a Redenção dos Aflitos, curta que trata de Raquel, moradora de um prédio que corre risco de desabamento, cujo desespero para garantir a segurança da sua família é tanto que os limites entre delírio e realidade começam a se borrar. Olha que interessante, né? A gente tem que valorizar muito as nossas produções nacionais, que estão recheadas de pérolas, cinema, games. Em breve eu vou trazer conteúdo focado na linha nacional aqui no canal também, que é um universo que vai se expandindo cada vez mais. E vamos às indicações. Primeiramente, Death Stranding. Comecei a jogar esses tempos, eu espero até trazer uma gameplay completa. Que jogo maravilhoso, meus amigos. Não se deixe enganar, é um game fantástico. Se você tem Play 4 ou Xbox, dá uma chance. É aquilo, você precisa primeiro ter uma certa paciência para entender os comandos, como que faz o quê. É complicado no início, mas assim que você pega as manhas, fica uma delícia. É um mapa gigantesco, inimigos assustadores, um modo de batalha e fuga super criativo. É uma história que tá me deixando com o cabelo em pé. É realmente um jogaço digno de substituir o Silent Hills. O Kojima fez aqui uma história que ele conseguiu inovar, coisa que hoje em dia é muito difícil. Músicas absurdamente fodas, gráficos maravilhosos. Cara, Death Stranding, só digo isso. Primeiro, Amizade Desfeita, que é o 1. O 2 eu não gosto muito, mas o 1 eu acho bacana. Tá disponível no Globoplay. Globoplay. É um ótimo filme daqueles pra ver de rolê com a galera. É de 2014, tá velhinho já. É bobo, mas é bom. Diverte. Eu tô indicando ele aqui porque segue nessa temática da internet. É um filme que, se tivesse saído em 2005, teria sacudido o planeta inteiro. E outro que já não tem nada a ver é O Convite. The Invitation. Nesse filme, um homem vai a um jantar na casa da sua ex-esposa e seu atual marido, a convite do casal, que quer reunir velhos amigos para celebrar, e conforme a noite avança, ele passa a suspeitar que os seus anfitriões tenham intenções macabras. E um grande segredo está para se revelar. É um filme que te pega desde o início e te deixa intrigado, feito com baixo orçamento. Infelizmente não tem nenhum streaming, então vocês que se virem para conseguir ver, mas sério, vejam, bom demais. Vamos ficando por aqui, se inscrevam, ativem o sino, espalhem a palavra e um bom final de semana a todos.